Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, esse aqui é o nosso quarto vídeo de revisão para o PAS 1, o programa de avaliação seriado da UNB para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Caso você não tenha dado uma olhada nas nossas últimas aulas, dê uma olhadinha. Já falamos sobre cinemática, dinâmica, trabalho, energia e potência, e agora vamos falar um pouco sobre impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, colisões e resolver uma questão aqui marota do nosso PAS 1, uma questão do PAS 1 de 2020. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like aqui no vídeo. Uma outra coisa, deixe seu comentário aqui embaixo. Seu feedback é muito importante pra gente. Também temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Siga a gente por lá. Tudo que é relacionado ao nosso projeto, a gente posta por lá, bem quando os vídeos saem aqui no canal, que de vez em quando o YouTube, o sininho acaba bugando. E também os materiais que você vê aqui nos vídeos estão todos disponíveis por lá em PDF. Beleza? Gente, então vamos começar falando um pouco sobre o que seria o tal do impulso. O impulso, gente, é uma grandeza física vetorial, que está relacionada com uma força que ela vai ser aplicada durante um certo intervalo de tempo. Eu não sei se você já conseguiu jogar alguma vez vôlei, ter a oportunidade de jogar vôlei alguma vez, mas quando você joga vôlei, tem uma coisa que é muito comum do pessoal fazer, que é sacar por cima. Então você pega uma bola, joga para cima e depois você acaba batendo nela, para que ela consiga ir lá pro outro lado, passar a rede, etc. E quando eu comecei a jogar vôlei, eu lembro que eu fazia uma coisa mais ou menos parecida com isso. Aqui tem a quadra, aqui tem a rede, né? Eu tô vendo aqui de uma perspectiva lateral da quadra, e aqui tava eu. Quando eu ia sacar, meu braço é gigante. Quando eu ia sacar a bola, eu lembro que eu fazia um movimento meio que incompleto. Eu batia a mão e a bola acabava não indo muito. Muitas vezes eu acabava não conseguindo nem mesmo passar a rede da quadra. Eu pegava, jogava a bola pra cima e eu batia meio que aqui na metade. E quando eu fazia isso, a bola nunca conseguia passar para o outro lado da quadra. Porém, teve uma vez que eu vou estudar física, tive uma aula com um professor meu chamado Wesley, valeu professor Wesley, abraço se estiver vendo esse vídeo, que ele falou o seguinte: o impulso é basicamente a força quando é aplicada por um tempo. Uma coisa que eu percebi é que quando eu fazia esse movimento aqui, eu batia aqui na bola, eu permanecia pouco tempo impulsionando a bola, pouco tempo com contato com a bola. Então, isso fazia com que, como tinha pouco tempo, a bola acabava não indo tanto, fazendo com que ela acabasse nem mesmo conseguindo passar a rede. Agora é o seguinte, uma coisa que eu comecei a fazer depois dessa aula foi tentar pegar o movimento e fazer ele completo. Então eu pegava, jogava a bola pra cima e eu batia. E quando eu batia, quando eu fazia esse movimento completo, pegando meu braço e estendendo ele até o final, a bola, gente, ela conseguia ir muito mais longe mesmo. E agora, por que isso? Porque a bola, quando fez o movimento completo, ela acabou tendo um impulso maior. Gente, é como se a gente conseguisse multiplicar a força que a gente está fazendo conforme o tempo que a gente entra em contato aplicando aquela força. Então, perceba, peguei a bola, joguei para cima, bati nela. Eu fiz esse movimento aqui e eu fiquei pouco tempo em contato com a bola. Então o impulso dela vai ser muito menor. Agora, se eu peguei a bola e eu bati com a mesma força, só que eu tive mais tempo de aplicação, o impulso vai ser muito maior. Então a bola vai muito mais forte. Entenderam? É como se ela fosse mais forte, é como se a força tivesse se multiplicado. Então, galera, é isso. Para você conseguir calcular o impulso, basta você pegar essa força que você está aplicando e você multiplicar pelo tempo que você aplica essa força. A gente consegue ver essa questão do impulso, galera, no filme Homem-Aranha. Inclusive, o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha de todos, tá bom? Não consigo me dizer o contrário, gente. Ele é muito incrível. É o seguinte, tem uma cena no filme Homem-Aranha, esse aqui é um dos primeiros filmes, eu acho que eu tirei esse aqui do segundo filme, não lembro agora, que tem um trem em movimento e o Homem-Aranha ele consegue parar esse trem. Só que o que ele faz? Gente, o Homem-Aranha ele usou um pouco de física para conseguir parar esse trem. Então, perceba aqui comigo, o trem estava indo para frente, digamos que com uma força de 9.000 newtons. Assim como está escrito aqui, está um pouquinho difícil para ler, mas é 9.000 newtons. Tenta imaginar comigo. Se o Homem-Aranha ele quer parar o trem, ele teria que fazer uma força em sentido contrário de 9.000 newtons. Só que, galera, 9.000 newtons é como se você conseguisse levantar na academia 900 quilos. Pensa aqui comigo, peso é o quê? Galera, peso é massa vezes a gravidade. Se você considerar uma gravidade de 10, para você ter uma força aqui de 9.000 newtons, você teria que levantar, galera, 900 quilos. Perceba, 900 quilos
vezes 10, você teria que fazer uma força de 9.000 newtons para cima para conseguir levantar esses 900 quilos. Era basicamente isso que o Homem-Aranha teria que fazer. Só que ao invés de levantar, ele teria que empurrar com as costas para trás. Olha que tarefa difícil. E opa, notificação aqui do Rei D. Aí é o seguinte, galera. O Homem-Aranha, ele teria que fazer uma força muito grande. Só que pensa comigo, o Homem-Aranha também é um ser humano. Tá certo, é um ser humano com alguns privilégios, né? Uns poderzinhos a mais e tudo mais. Só que, gente, pensa que comigo é muita coisa. Vamos supor que a maior força que o Homem-Aranha conseguia fazer na hora era de 900 newtons para trás. Ele vai conseguir parar o trem? Depende. Você lembra que lá na cena do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha queria parar o trem, ele permanecia muito tempo? Você lembra disso? Tanto que ele ficou mó tempão, que o trem quase caiu e quase todo mundo que estava dentro acabou falecendo? Então, galera, isso é impulso. O Homem-Aranha acabou fazendo para trás um impulso para conseguir estar no sentido contrário do impulso que o trem tinha. Então, gente, o Homem-Aranha, nesse caso aqui, como estava fazendo uma força de 900 newtons, se ele quisesse ter um impulso de 9.000 newtons segundo, era só ele fazer uma força para trás de 900 newtons e segurar durante 10 segundos. Lembre-se que impulso é força vezes o tempo. Então, se ele fizesse uma força de 900 newtons durante 10 segundos, ele faria um impulso de 9.000 newtons segundos. E assim ele conseguiria parar o trem. Então, gente, perceba, impulso está em tudo que você vê no seu dia a dia. E lembre-se, é uma força que você aplica durante um certo tempo. É como se você conseguisse multiplicar a força. Lembre-se do exemplo do vôlei. Tranquilo? Que você consegue impulsionar mais a bola. Então tá. Agora é o seguinte, quando a gente fala dessa questão desse cálculo de força vezes o tempo, isso é de uma força que ela nunca varia. Então é como se o Homem-Aranha, durante todos os 10 segundos, ele conseguisse manter essa mesma força que ele está aplicando para trás de 900 newtons. Só que, galera, pensa comigo o seguinte, isso a gente vai estar no vôlei. Quando eu pego a bola e eu bato ela aqui no começo, ela consegue fazer uma força muito maior. Ou ainda, vai que na hora deu um machucado aqui no meu braço, aí no começo não estava doendo meu braço, aí depois passou a doer, eu consegui fazer uma força menor. Gente, perceba, a bola vai com impulso, não vai? Mas como é que a gente calcula o impulso dessa força que não foi constante? Aí, gente, a gente vai ter que calcular a área de um gráfico. Um gráfico que é força por tempo. Ué, força por tempo, galera? Se você calcular a área, ficaria força vezes tempo. Força vezes tempo é o quê? Impulso. Ou seja, para você calcular o impulso de uma força que ela vai estar variando, repara que a força não é constante, não é uma linha reta. Ela está variando. Linha reta que eu digo é isso aqui, ó. A força, ela não é sempre constante, o mesmo valor. Não, ela acaba variando. No comecinho aqui ela é menor e depois a força ela vai aumentando, tá vendo? Então, gente, repara. Para você calcular o impulso de uma força variável, basta você calcular a área do gráfico. Tranquilo? Então, perceba o seguinte. Se eu quisesse calcular aqui, ó, essa área, era basicamente a área do triângulo. Ou ainda, quisesse calcular esse impulso aqui. Ué, Abreu, tem impulso aqui negativo? Tem, galera. Impulso negativo existe. Lembre-se que impulso, como a gente falou, é uma grandeza física vetorial. Então, lembre-se disso, tá bom? Ou ainda, quiser calcular aqui do trapézio, você consegue calcular também, enfim. Então, para você calcular a área de uma força variável, o impulso de uma força variável, basta você calcular a área do gráfico. Tranquilo? Gente, também temos uma aula aqui no canal mais detalhada falando sobre isso, tá? Eu tentei sintetizar um conteúdo inteiro em mais ou menos 8 minutos, tá bom? Então temos uma aula aqui no canal também falando sobre, vai estar aqui na descrição e também no finalzinho do vídeo. Se quiser depois dar uma olhadinha lá. Agora, tem um conceito que a gente tem que falar também, que é sobre quantidade de movimento. E para você entender quantidade de movimento, eu quero que você olhe aqui para minha câmera e tente visualizar comigo essa situação. Imagina que eu, e você esteja aí, eu peguei um carrinho do supermercado e joguei em você. Eu joguei em você com uma velocidade de cerca de 10 metros por segundo. Joguei em você. Bem provavelmente, 10 metros por segundo não é uma velocidade muito grande. Tá certo, porque 10 metros a cada segundo que se passa. Porém, não é uma velocidade tão grande quanto 100 metros por segundo, 200 metros por segundo, não é tão grande assim. Então, talvez o carrinho batesse em você e machucaria um pouquinho, talvez quando te jogaria um pouco para trás, mas nada demais. Você não seria jogado metros de distância, ou ainda você seria totalmente machucado, teria que ir sangrando, todo lascado assim para o hospital. Não, bem provavelmente isso não aconteceria. Agora, e se eu pegar um carro? Se eu estiver dirigindo um carro
com a mesma velocidade, 10 metros por segundo, e eu acabo batendo em tu. Eu esbarrei, pá, atropelei a pessoa. O que vai acontecer? Gente, bem provavelmente, essa pessoa vai ser arremessada a metros de distância da onde que ela foi batida. Então perceba, se o carrinho bateu aqui, a pessoa foi jogada lá pra frente. Ou ainda, a pessoa agora vai machucar? Vai. Bem provavelmente vai ter que ir para o hospital, vai ter um monte de problema grave. Agora, por que isso? Sendo que a velocidade do carrinho do supermercado e também do carro eram as mesmas. Perceba, gente, o carrinho pequeno, ele tinha uma quantidade de movimento muito menor. A velocidade era a mesma. Agora, quando bateu em você, deu muito menos. Porque a quantidade de movimento do carrinho era muito menor. Ou ainda, pega o carro grande. O carro grande, tá certo, mesma velocidade. Porém, quando ele bate em você, ele te transfere uma quantidade de movimento muito maior. Por isso que tu vai lá para trás, arremessado metros de distância. Então, galera, o conceito de quantidade de movimento é isso. Por que vai mudar? Porque a massa do carro é muito maior. Quantidade de movimento, já dizia Newton, é massa vezes a velocidade. Então perceba, a velocidade dos dois, nos dois casos, era constante. Agora repara, a massa do carro maior, sem ser o carrinho do mercado, o carro realmente carro, era muito maior do que a do carrinho. Ou seja, a quantidade de movimento vai ser muito maior também. Então, galera, isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Quantidade de movimento. Você vai conseguir visualizar isso melhor quando a gente falar de colisões. Mas, a princípio, é isso que você tem que saber. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Também temos ela aqui no canal falando sobre, depois dê uma olhadinha. Pensa comigo o seguinte, massa, quilo. Velocidade, no sistema internacional de medidas, metros por segundo. Então ficaria quilo vezes metros por segundo. Metro por segundo é metro dividido por segundo. Perceba, quilo sobre 1, né, que lá embaixo não tem nada, então vamos colocar 1, vezes metro por segundo. Multiplica o que está em cima com o que está em cima. Multiplica o que está embaixo com o que está embaixo. Repara, quilograma metro por segundo é a unidade medida da quantidade de movimento, tá bom? Então, sempre que se falar quantidade de movimento, saiba que é essa unidade medida bem aqui que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Agora é o seguinte, temos também o teorema do impulso. Galera, o teorema do impulso diz que o impulso resultante de um corpo é a variação da sua quantidade de movimento. Então, você consegue calcular o impulso resultante. Lembre-se que resultante é como se fosse a soma de todos os impulsos. Então é como se fosse o impulso que está indo no corpo, de fato, o impulso resultante nele, você consegue calcular através da variação da quantidade de movimento. Lembre-se que variação é sempre algo final menos inicial. Então você consegue calcular através do Q final menos o Q inicial. Repara, galera, Q final seria massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Então você consegue calcular o impulso resultante através disso. Inclusive, uma outra coisa, tá? Acho legal da gente comentar é o seguinte. A gente consegue, vou pegar uma setinha aqui pro lado, para ficar melhor pra vocês entenderem aqui, ó. Pensa comigo. Então, se impulso resultante... Opa! Aliás, galera, uma coisa que eu acabei não falando com vocês. É impulso de uma força. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o impulso da força F. Força F vezes o tempo. Se eu quiser calcular o impulso da força X vezes o tempo. Se eu quiser calcular o impulso da força Y vezes o tempo. Se eu quiser calcular o impulso resultante, força resultante vezes o tempo. Então, se eu quiser calcular aqui, ó, o impulso resultante, eu vou pegar a força resultante e vou multiplicar pelo tempo que eu apliquei essa força. Agora, uma outra coisa, pensa aqui comigo. Repara que quantidade de movimento, impulso resultante também é a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento, a gente pode dizer que ó, impulso resultante vai ser igual. É Q final menos Q inicial. Perceba também que Q final é a mesma coisa que massa vezes velocidade final, assim como a gente já falou. Menos massa vezes velocidade inicial. Perceba que os dois aqui têm massa, não tem? Posso deixar em evidência. Então repara, impulso resultante vai ser igual a massa
vezes velocidade final menos velocidade inicial. O que é velocidade final menos inicial? Variação da velocidade. Então você pode jogar o impulso resultante pegando a massa e multiplicando pela variação da velocidade. Agora, pega aqui comigo. O que é impulso resultante, galera? É a força resultante vezes o tempo. Vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade. Vou pegar esse aqui que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, né? Cara, que legal. O que é variação da velocidade vezes a variação do tempo? Lembra que eu falei com vocês na aula de dinâmica que a segunda lei de Newton não é a força resultante igual a massa vezes a aceleração? Segunda lei de Newton é isso aqui, minha gente. Cara, arrepio todinho quando eu falei isso. Gente, a segunda lei de Newton é isso aqui. Só que aí, para tornar mais didático, a gente acaba não falando desse processo aqui inteiro, para que a gente consiga pegar apenas essa fórmula aqui. Então, galera, isso é uma curiosidade, tá bom? Mas essa fórmula aqui do impulso resultante é igual a variação da quantidade de movimento. Isso que é de fato a segunda lei de Newton, como está lá no livro Princípio de Newton. A gente usa isso aqui para tornar mais didático. Eu falei com vocês na aula de dinâmica. Bem legal, né? Uma curiosidade aí bacana pra gente entender. Agora uma coisa, galera. Eu tenho que falar com vocês sobre o princípio da conservação da quantidade de movimento. Isso aqui, galera, cai muito, tá? Cai muito. Principalmente quando a gente fala de explosões e também de colisões, tá bom? Principalmente explosões. Gente, é o seguinte. A gente falou um pouquinho, lá em uma das nossas últimas aulas, sobre sistema isolado. Um sistema isolado é como se fosse aquele tem na química. Na química, quando a gente fala de um sistema isolado, na química, é basicamente um bando de componentes dentro de uma garrafa, ou algum tipo de volume, algum tipo como é que eu poderia dizer, uma caixa, alguma coisa assim, que você acaba não tendo transferência externa de energia, muito menos de matéria. Na física é um pouco diferente. É como se tivesse uma situação física acontecendo, tipo a explosão de alguma coisa ou coisa do tipo, sem a presença de forças externas. Ou seja, na química, sistema isolado é o que? Apenas o que está ali dentro, sem coisa externa. Ou seja, sem energia que está alterando, ou seja, sem matéria que está alterando. Agora, na física, quando a gente fala de sistema isolado, é apenas o sistema. Então aqui você não vai considerar nenhum tipo de força, como força de atrito, resistência do ar. Não, você vai considerar apenas as forças que participam do sistema. Isso é um sistema isolado. Tranquilo? Quando a gente fala de sistema isolado, a gente vai estar falando da conservação da quantidade de movimento. Isso vai acontecer quando a gente tem um sistema isolado. Lembre-se disso. O que diz a conservação da quantidade de movimento? Diz que a quantidade de movimento no sistema, no começo, tem que ser igual à quantidade de movimento no fim. Então, se a quantidade de movimento aqui, se a quantidade de movimento aqui no início foi igual a tal quantidade, foi igual a 1000, por exemplo, a quantidade de movimento aqui no final tem que ser igual a 1000 também. Se a quantidade de movimento aqui no início é zero, a quantidade de movimento aqui no final também tem que ser zero. Lembrando, tem que ser um sistema isolado para que isso aconteça. Gente, pensa aqui comigo. Aqui tem quantidade de movimento? Aqui? Bora. Não, né? Quantidade de movimento é o quê? Massa vezes a velocidade. Tem massa? Tem. Agora, isso aqui tem velocidade? Não, tá parado. Então, repara. Se está parado, não tem nenhuma quantidade de movimento aqui no começo do sistema. Agora, eu peguei esse canhão e eu atirei uma bala. Aqui, ó. Tirei uma bala aqui pra frente. Eu acho que isso aqui vai ser mais visual. Você consegue visualizar isso aqui melhor pegando uma pistola, por exemplo. Sabe quando você pega... Eu espero que nunca dê assim, enfim, pegou uma Nerf algum dia, um Airsoft. É o seguinte, se você pegar uma arma, ou foi até mesmo aqueles brinquedos que você consegue atirar, sabe? Tem alguns aqui perto de onde eu moro. E é o seguinte, você pega a arma, assim, você aponta a arma e você tem que segurar a arma com força. Agora, por que você tem que segurar a arma com força? Ora, por causa do contrário, ela vai voltar em você e bater na sua cara. Então tem que tomar cuidado. Mas agora, por que ela volta pra trás? Por quê? Por conta disso, gente. Princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. Perceba, quando eu coloco a arma aqui, a quantidade de movimento aqui é zero. A bala que está se movimentando, está parada, a arma que está parada na minha mão.
Então a quantidade de movimento aqui no início é igual a zero. Agora perceba, quando eu atiro, a bala vai para frente. Repara, quando a bala vai para frente, ela tem massa e tem velocidade. Então ela acaba indo com uma quantidade de movimento para frente. Agora perceba, antes o sistema era zero. A quantidade de movimento no sistema era zero. Lembra que eu falei com vocês que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial? Galera, é isso. Se quantidade... Aqui, ó. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tá vendo a setinha aqui? Então, se quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, significa dizer o seguinte. Se está indo para frente aqui a bala com uma quantidade de movimento, tem que ter uma para trás para que a soma desses dois vetores seja igual a zero. Por que igual a zero? Porque antes era zero também. Então, repara, a conservação da quantidade de movimento tem que ocorrer. Então, se aqui era zero, aqui a quantidade de movimento vai ter que ser zero também. Então, a soma das quantidades de movimento, a soma vetorial das quantidades de movimento, tem que ser iguais a zero. Então, galera, é isso. Tranquilo? É isso. Q final, ou seja, quantidade de movimento aqui no final, tem que ser igual a Q inicial, a quantidade de movimento no início. Então é por isso que vai com a força para cá e o nosso canhão vai com a força para cá também. Entendeu por quê? Porque quando eu atiro para frente, tem uma quantidade de movimento indo para lá e vai ter que ter uma quantidade de movimento indo para cá. Porque a soma vetorial das duas vai acabar fazendo o quê? Com que seja zero. Ou seja, vai para cá. Por isso que tem que tomar cuidado para que você, quando for apontar uma arma, segure ela com força. Para que ela não acabe indo no seu rosto e acabe se machucando. Tá bom? Claro, né, gente? Use uma arma com responsabilidade, né? Por favor. Enfim. Vamos lá. Agora, bora falar um pouquinho aqui de colisões. Quando a gente fala de colisões, também tá aqui no canal, viu, gente? Tudo que tá falando aqui é basicamente uma revisão bem resumida do que de fato é o conteúdo. Então, caso você queira ter uma aula mais completa, dê uma olhadinha aqui no canal. Deixa aqui na descrição e uma aula no final. Beleza? Quando a gente fala de colisões, tem três tipos de colisões. Tem as colisões que são elásticas, as colisões que são parcialmente elásticas e as colisões que elas são inelásticas. Qual que é a principal diferença entre elas? Beleza, ó, vamos lá. Tem uma bolinha aqui, elas vão se colidem, tá bom? E uma colisão que ela é elástica, ela nunca e jamais vai ter energia dissipada. Então, pensa comigo o seguinte, a energia cinética no sistema, no começo, é igual à energia cinética no final. Então, nenhuma energia aqui vai ser dissipada. Em uma colisão elástica, você vai ter aqui a conservação da energia cinética. Isso é a primeira coisa que a gente tem que comentar. Uma outra coisa, o coeficiente de restrição, daqui a pouco a gente fala sobre isso, é igual a 1. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o que é o coeficiente de restrição. E sempre, em toda e qualquer colisão, você vai ter essa conservação da quantidade de movimento no sistema. Sempre, sempre. Então a quantidade de movimento lá no início, nessa primeira situação aqui, a quantidade de movimento aqui vai ter que ser igual à quantidade de movimento aqui no final. Aí você pergunta, Abreu, só que Abreu é o seguinte, na colisão parcialmente elástica, parte da energia é dissipada. Mas você não falou que tem a conservação da quantidade de movimento? Tem. Gente, quando a energia é dissipada, é energia do sistema que é dissipada. Não é uma energia externa que está vindo e atrapalhando. Não, são apenas as forças do sistema que estão interagindo entre si. Então, o sistema vai continuar sendo isolado. E é por isso que você tem a conservação da quantidade de movimento. Isso é importante a gente falar, tá bom? Uma colisão parcialmente elástica é aquela que você vai ter a conservação da quantidade de movimento do sistema, isso aqui em todas as colisões. Você vai ter uma parte da dissipação da energia cinética do sistema. Então, o sistema, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, o sistema tinha uma energia cinética e o sistema perde um pouco dessa energia cinética. Perde porque é parte dessa energia dissipada, principalmente em forma de calor ou em som. Sabe quando você vê uma batida de carro? Espero que nunca tenha presenciado uma, mas se você algum dia ver uma batida de carro, você vai escutar de longe. Porque a energia cinética daqueles corpos foi transformada em energia sonora. Uma outra coisa, espero também que nunca tenha tido oportunidade de fazer isso. Quando ocorre uma colisão assim, quando um carro bate no outro, se você pegar no asfalto, vai estar provavelmente muito quente. Por quê? Parte dessa energia cinética, além de ser convertida por som, para energia sonora, vai também ser transformada em energia térmica. Então, o chão, o asfalto, vai estar mais quente. Assim, espero que nunca consigam ver isso, mas caso vocês algum dia presenciem algo assim, se você for ver o chão vai estar mais quente e você escuta barulho muito longe. Por conta disso, tá bom?
Então, uma colisão que é parcialmente elástica, ela tem a conservação da quantidade de movimento, parte da energia ela acaba sendo dissipada, então a energia cinética que está aqui, ela é muito maior do que está aqui, ela é maior do que está aqui dentro, ou seja, a energia cinética anterior ela vai ser maior que a energia cinética depois. E o coeficiente de restituição, galera, já a gente fala um pouco mais sobre isso, ele vai ser maior que 0 e menor que 1. Não é igual a 0, não é maior ou igual a 0, não é assim, é maior que 0 e menor que 1. É entre um e outro. Não é ou 0 ou 1, não. É entre 0 e 1. Não confunda. Agora, uma colisão que é inelástica ou anelástica, ou também perfeitamente inelástica, como se encontra também. Galera, é conservada a quantidade de movimento, sempre. Vai ter dissipação da energia cinética, isso agora é muito maior. Então, repara, aqui vai ter muito mais calor do que aqui. Percebe que está bem um chão mais quente, né? Aumentou aqui a área que está mais quente. Vai ter muito mais energia sonora dissipada. Aqui, ó. Muito mais energia sonora. E uma outra coisa também. Os dois corpos saem juntos. Nas outras, saíam separados, tá vendo? Batia, depois ia pro seu caminho. Agora, esses aqui vão ir juntos. Se vão juntos, vão com a mesma velocidade. Concorda comigo? Tenta pensar aqui. Vamos supor que você está andando de caminhão. São dois corpos que estão ali dentro. Você e o caminhão. Você está com a mesma velocidade que o caminhão, não tá? Ou você está com a velocidade mais rápida? Você está indo na frente do caminhão? Não. Ou você está com a velocidade mais devagar? Você está indo atrás do caminhão? Não, isso não acontece. Você está andando junto com o caminhão. Ou seja, você está andando com a mesma velocidade que o caminhão. Então, se os dois corpos saem juntos, ele significa dizer que eles têm a mesma velocidade. Isso é importante a gente falar. Uma outra coisa, o coeficiente de restituição é igual a 0. Agora é o seguinte, o que é esse tal de coeficiente de restituição que eu sempre vim falando? E também, por que eu falei energia estética do sistema e não energia estética de cada um dos corpos? Galera, é o seguinte, quando a gente fala de coeficiente de restituição, é a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação, tá bom? É você pegar a velocidade relativa de afastamento e você dividir pela velocidade relativa de aproximação. O que é isso, Abreu? O que é velocidade relativa? Galera, a velocidade relativa é como se ela fosse a velocidade no sistema, é como se fosse a soma da velocidade no sistema. Então, tenta ver aqui comigo. Se eu quisesse calcular a velocidade relativa aqui, quando elas estão se aproximando, é como se eu quisesse calcular a velocidade dentro do sistema. Ou ainda, se eu quisesse calcular aqui a velocidade relativa de afastamento, é meio que eu calcularia a velocidade do sistema. Não consegui entender muito bem? Vem cá comigo. Se os dois corpos tiverem a mesma direção, repara, direção que é a mesma, horizontal, e sentidos contrários, perceba que esse aqui, está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Se tiver a mesma direção e sentido contrário, você vai somar um módulo das velocidades. Ué, Abreu, como assim? Galera, lembra que sobre vetorial, a gente fazia o seguinte, quando era sentido contrário, a gente somava e via qual era maior, né? Agora aqui, quando é sentido contrário, a gente vai fazer o inverso. Então, ao invés de a gente subtrair, a gente vai somar. Então, vamos pegar esses dois corpos e somar a velocidade deles. Quando a gente soma, meio que a gente vai encontrar a velocidade relativa do sistema. É meio que a velocidade do sistema, tá bom? Vamos encontrar a velocidade relativa. Agora, quando os corpos apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, lembra, mesma direção, mesmo sentido, a gente faz a soma dos dois, lá na soma vetorial. Aqui é o contrário. Quando os dois apresentam o mesmo sentido, ao invés de a gente somar o módulo dos dois, a gente vai subtrair. Calculando, então, a velocidade relativa do sistema. Então é o seguinte, gente. Essa aqui é a velocidade relativa de... Tenta pensar comigo. Essa aqui, os dois corpos estão se aproximando. Quando os dois corpos se aproximam, a gente vai calcular a velocidade relativa de aproximação. Então, pegando aqui primeiro, ó. Quando a gente calcula isso aqui, a gente vai calcular a velocidade relativa. A gente vai calcular a velocidade relativa de aproximação, porque os dois corpos estão se aproximando. Agora, nesse caso aqui, os dois corpos estão se afastando. Então, a gente vai calcular a velocidade relativa de afastamento. Vamos calcular aqui, ó. Velocidade relativa de aproximação. Repara. De aproximação, repara que tem o mesmo sentido. Perdão, tem a mesma direção. Os dois estão na horizontal. Agora o sentido é oposto. O sentido oposto é o oposto da soma vetorial. Se fosse sentidos opostos da soma vetorial, o que a gente faria? Iria subtrair.
Agora, para calcular a velocidade relativa, você vai fazer o oposto da soma vetorial. Ou seja, você vai somar. Quanto é que é 8 mais 4? 12. Velocidade relativa de aproximação. 12. 12. Agora é o seguinte, velocidade relativa de afastamento. Perceba, esse cara aqui está indo para cá, esse cara aqui está indo para cá. Mesma direção, porque eles estão na horizontal, sentidos opostos. Perceba, se tem sentido oposto, a gente vai pegar um, subtrair do outro. Não, somar com o outro. É o oposto da soma vetorial. A soma vetorial, se é sentido oposto, a gente faz o quê? Subtrai. Agora, aqui, para calcular a velocidade relativa, você vai fazer o quê? Somar, que é o oposto da soma vetorial. Logo, 10 mais 2 é 12. Perceba, 12 dividido por 12 é igual a 1. É por isso que eu digo, quando você calcula isso aqui, galera, você vai encontrar o coeficiente de restituição, lembre-se que é sempre afastamento primeiro, dividido por aproximação, não o contrário. Isso aqui é o coeficiente de restituição. Você consegue descobrir uma colisão apenas quando ele te falar qual é o coeficiente de restituição. Então você fala, por exemplo, coeficiente de restituição igual a zero, aí você sabe qual é a colisão. Colisão inelástica. Já vamos ver o porquê. Então, se o coeficiente de restituição for igual a 1, vai ser uma colisão elástica. Gente, desculpa a dicção por hoje, tá? Porque minha dicção tá horrível. Eu tô com uma sinusite, aí meu nariz tá meio ruinzinho. Desculpa aí, viu, gente? Qualquer coisa. Então, gente, isso que é velocidade relativa. Agora, por que antes eu falei que tem conservação aqui, ó? Por que eu falei que não é a energia cinética dos corpos que é a mesma, e sim do sistema? Galera, perceba. Aqui é 8 metros por segundo, aqui é 10 metros por segundo. A energia cinética não é a mesma do corpo. Esse cara aqui tinha uma energia cinética menor, porque a velocidade dele era menor, e depois ele ficou com uma energia cinética maior. Agora, esse cara aqui foi o contrário, né? Tinha uma energia cinética maior, depois ficou menor. Agora, por que eu tô falando que a energia cinética do sistema que é que se conserva? Galera, a energia cinética do sistema, você vai usar a velocidade relativa no cálculo. Perceba, a velocidade relativa aqui é quanto? É 12. E a energia cinética nesse caso aqui é quanto? Ó, perdão, aqui, ó. A energia cinética vai ser igual a massa. Quanto que é a velocidade relativa naquele lugar ali? 12 ao quadrado sobre 2. Perceba, a energia cinética do sistema aqui e aqui é a mesma. Agora, caso se faça o mesmo processo, com uma colisão que é parcialmente elástica, a energia cinética aqui ela vai ser muito maior do que aqui. Entendeu? Por isso que ocorre a perda da energia cinética do sistema. Quando é do sistema, vamos usar a velocidade do sistema, a velocidade que é do sistema é a velocidade relativa. Entenderam? Lembre-se disso, tá bom? Então, galera, vou só mostrar para vocês como é que ocorre o coeficiente de restrição de uma colisão que é inelástica. Gente, pensa comigo o seguinte. Velocidade relativa de afastamento. Repare, de aproximação, perdão. Perceba, tá se aproximando, né? Perceba que um vai com 5 metros por segundo, outro com 5 metros por segundo. Mesmo sentido, contrário da soma vetorial. Vamos então somar os módulos. 5 mais 5, 10. Então a velocidade relativa de aproximação, 10. Agora, e esse cara aqui? Lembra que eu falei com vocês que ia na mesma velocidade? Perceba, os dois vão com a mesma velocidade, no mesmo sentido, na mesma direção. Na soma vetorial a gente faria o quê? Somaria os módulos. Aqui é contrário. Então, ao invés de a gente somar, vamos subtrair. 3 menos 3, 0. Galera, sempre uma colisão que é inelástica, sempre, você vai ter que esses dois caras vão sair com a mesma velocidade, porque eles vão sair juntos. Se eles vão sair juntos com a mesma velocidade, significa dizer, galera, que sempre vai ficar a velocidade x menos x, quando você for calcular a velocidade relativa de afastamento. Ou seja, aqui sempre vai ser 0 dividido por alguma coisa. 0 dividido por qualquer coisa é quanto? 0. Ou seja, o coeficiente de restrição é sempre igual a 0. A que é parcialmente elástica, galera, vai ser o meio termo entre as duas. Por quê? Repara que os dois corpos não vão sair juntos. Porém, vai ter perda de energia cinética. É meio que o seguinte, é o meio termo. Então, isso aqui é 1, que é toda a conservação da energia cinética, aquela coisa toda, e aqui você vai ter o coeficiente igual a 0, a que é parcialmente elástica vai ser o meio termo entre as duas. Então, o coeficiente de restrição vai ser igual a menos, vai ser maior que 0 e menor que 1. Tranquilo? Então, é isso que eu tive que falar sobre colisões. Agora, uma outra coisa que eu quero falar com vocês sobre explosões. Gente, explosões é a mesma coisa que a gente falou com o exemplo do canhão, tá?
Só que agora eu peguei um exemplo diferente. Uma granada. Uma granada, galera, tem força resultante igual a zero no começo. Concorda comigo? Só que aí depois ela explodiu. Quando ela explode, algumas partes dela vão sair. Só que é o seguinte, como antes a quantidade de movimento era igual a zero, porque a força resultante era igual a zero, ou seja, aqui não tinha velocidade, não tinha quantidade de movimento, tá tudo parado, aqui vai ter que ser igual a zero também. Então, quando você for somar esses vetores aqui, a soma vetorial desses caras aqui tem que ser igual a quanto? A zero. A soma vetorial tanto da força, a força resultante tem que ser igual a zero, porque aqui no começo é igual a zero a força resultante. Então você pode calcular isso aqui fazendo soma vetorial das forças, também funciona. E também da quantidade de movimento. Como a quantidade de movimento aqui também era igual a zero, a soma vetorial das quantidades de movimento também tem que ser igual a zero. Você pode fazer isso tanto para força quanto para quantidade de movimento. Lembre-se disso, tá bom? Então, galera, é isso que eu tinha para falar. Agora, bora resolver aqui uma questão do PAIS. Seguinte, pessoal, essa questão aqui, ela é composta por uma parte que a gente já fez na primeira aula. Então, elas são 3 questões que surgiram a partir desse enunciado. O primeiro que a gente fez, o primeiro item, o item 92, a gente ficou fazendo nossa última aula de revisão para o PAIS. Então, se você não viu, dê uma olhadinha lá, pelo menos na questão. Colocamos alguns capítulos aqui no YouTube, fica mais fácil você navegar. Então dá uma olhadinha na questão e depois venha ver essa parte. O que a gente descobriu na última aula foi que essa parte aqui tinha atrito. Aqui tinha atrito. E aqui não tinha atrito. Aqui eu vou colocar sem atrito. Uma das coisas que ele perguntou era qual que era a velocidade quando o bloco A ia colidir bem aqui. A gente encontrou um valor um pouquinho feio, mas a gente encontrou, que era 5,4 metros por segundo. Lembrando, isso aqui antes da colisão entre os dois ocorrer. Uma outra coisa que ele falou é que ocorreria uma colisão inelástica, perfeitamente inelástica. Ou seja, os dois blocos eles iam sair juntos, depois que iriam colidir. Então, galera, para a gente resolver essa questão aqui, o item 93 diz o seguinte: a distância total percorrida pelo conjunto final, formado pelos dois blocos depois de unidos, é superior a 14 metros. Para a gente conseguir resolver isso aqui, você tem que utilizar uma coisa que a gente já comentou, que é a conservação da quantidade de movimento. Na grande maioria das questões que envolvem colisões, vocês terão que fazer isso, a conservação da quantidade de movimento. Então, galera, significa dizer que o Q no fim, tem que ser igual ao Q no início. Então, Q final é igual a Q inicial. Lembre-se que o Q inicial ele é antes da colisão ocorrer. Ou seja, repara, a quantidade de movimento no sistema antes da colisão ocorrer era essa aqui, ó. Você tinha um bloquinho, que era o bloco A, antes de colidir, o bloco A aqui e o bloco B. Perceba, o bloco B estava parado. Enquanto o bloco A tinha uma velocidade. Ele chegou com essa velocidade aqui de 5,4 metros por segundo. Então, galera, a gente pode calcular a quantidade de movimento total no sistema, que é a quantidade de movimento de cada um dos corpos do sistema. Então, perceba, quantidade de movimento no início, Q inicial, vai ser igual à massa do primeiro, vezes a velocidade do primeiro, ou seja, quantidade de movimento de A vezes a velocidade de A, mais a quantidade de movimento de B, que é massa de B, vezes a velocidade de B. Perceba, se a velocidade de B era igual a zero, repara, 0 vezes massa é zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Agora repara, quantidade de movimento de A era 2.000 quilos, que vale o bloco A, assim como está sendo dito bem aqui. A identifica o bloco de rocha com 2.000 quilos de massa, vezes a velocidade de A, que é 5,4, que ele comentou, metros por segundo. Isso aqui vai ter que ser igual à quantidade de movimento final. Ele falou, gente, que vai ter uma colisão inelástica, ou seja, o bloco A vai bater com o bloco B, eles vão acabar saindo juntos. É como se você pegasse uma massinha de modelar, sabe? E jogasse aqui na caneta. Repara, vai ocorrer uma colisão, os dois vão acabar sendo jogados juntos com a mesma velocidade, e a massinha vai grudar aqui na caneta. Então é isso que vai acontecer.
Então perceba que final vai ser isso aqui, ó. Os dois vão acabar saindo juntos. Opa. A e B vão acabar saindo juntos. Tranquilo? Então perceba, a quantidade de movimento agora no sistema vai ser igual. Quantidade de movimento final. A massa dos dois, perceba que agora são os dois estão unidos, apenas um corpo. Então vai ser a massa dos dois. Repara, a massa do A é 2.000 quilos. A massa do B é igual a 4.000 quilos. Então ficaria 2.000 mais 4.000 vezes a velocidade que a gente quer descobrir. Tranquilo? Então vamos igualar esses dois caras aqui. Essa equação de cima e essa equação aqui de baixo. Vamos jogar aqui, ó. Então ficaria 6.000, que é 2.000 mais 4.000, vezes a velocidade que a gente quer descobrir, vai ser igual a 2.000 vezes 5,4. Perceba que esse 2.000 eu posso passar para o lado dividindo, né? Ele ia dividir os 6.000. Esse 0 corta com esse 0, esse corta com esse corta com esse. 2, 6 dividido por 2 é 3. Logo, esse cara divide com esse, que fica 3. Logo, 3 essa velocidade vai ser igual a 5,4. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 5,4 dividido por 3 vai ser igual a 1,8 metros por segundo. Galera, isso aqui é a velocidade dos dois. Eles vão sair com essa velocidade, de 1,8 metros por segundo. Agora é o seguinte, ele não perguntou qual era a velocidade final. Ele perguntou pra gente, depois de unidos, a distância que eles iriam percorrer. Então, galera, pensa aqui comigo. Ele deu tempo? O tempo que eles vão ficar andando até pararem? Não, não deu tempo. Então, a gente pode usar uma das equações que a gente viu lá na aula de cinemática, que é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o nosso deslocamento. Galera, quanto é que é a nossa velocidade final? Repara, a gente quer ver quanto que eles vão andar, ou seja, do nosso deslocamento, até eles pararem completamente. Então, a nossa velocidade final vai ser igual a 0. 0 ao quadrado vai ser igual. A velocidade inicial é a própria velocidade do sistema que eles estão. Eles estavam indo com 1,8 no começo até pararem completamente. Logo, 1,8 ao quadrado mais 2 vezes. Agora tem um porém. Como é que a gente calcula essa aceleração aqui? Gente, pensa aqui comigo. O bloco A estava indo para cá, para esse sentido aqui, com uma velocidade. Velocidade não é força. Estava indo com uma velocidade, tá? Agora, quais são as forças que atuam em A? Peso, muito bem. Normal, muito bem. Peso cancela com normal, por isso que ele não vai para cima, nem acaba penetrando o solo para baixo. Só que também tem uma coisa. Atrito. Repara, a força resultante aqui, ou seja, a soma vetorial de todas as forças, peso normal que corta, né? A força que sobra é a própria força de atrito. Atrito dinâmico, né? Porque está andando, está em movimento. Então, gente, a força resultante aqui é igual à própria força de atrito. Logo, a gente pode tentar calcular qual que é a aceleração do A aqui no começo. Por que, Abreu? Repara, se eu conseguir calcular a aceleração aqui do A, como depois eu bater com B, eles vão ir com a mesma aceleração. Os dois vão estar juntinhos com a mesma aceleração. A velocidade mudou? Mudou. Agora a aceleração nos dois vai ser a mesma que eles vão estar andando. Então, para calcular a aceleração, a gente pode fazer isso. A gente pode considerar que a nossa força resultante vai ser igual ao nosso Fat dinâmico. Perceba, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que vai ser igual a Fat dinâmico, que é μ dinâmico, vezes peso, vezes é normal, né? Só que perceba, a normal, a gente viu que ela é igual aqui quando no ar. A gente viu que a normal, ela é igual ao peso, tanto que elas se cancelam. Então, vamos considerar aqui sendo igual a mg, porque é m de massa e g de gravidade, que mg é peso. Então vai ficar, repara que essa massa corta com essa massa, vai ficar a aceleração vai ser igual a μ dinâmico,
Aqui no enunciado, ele pede para considerar o coeficiente de atrito dinâmico sendo igual a 0,1. E ele pediu para considerar a gravidade ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, ficaria, a aceleração vai ser igual a 0,1 vezes 9,8. Perceba, isso aqui é a mesma coisa de eu dividir... Aqui, ó. Perdão, tá muito... baixo, muito grande aqui, ó. Perceba que 0,1 é a mesma coisa de 1 sobre 10. Ou seja, essa conta aqui é a mesma coisa de eu dividir 9,8 por 10. Que é só pegar uma vírgula e trazer para cá. Então, a aceleração vai ser igual a 0,98 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, essa aqui vai ser a aceleração do nosso sistema. E agora a gente pode tacar aqui dentro. 0,98 vezes ΔS. Agora, talvez lá na sua prova do PAIS, você tenha conseguido resolver até aqui. Só que talvez tenha errado por conta de um único sinal. Tome cuidado, gente. Aqui vai estar acelerando ou desacelerando. Perceba, está indo com 1,8, né? 1,8 metros por segundo. Vai acabar com 0 metros por segundo. Isso foi uma aceleração ou uma desaceleração? Desaceleração. Ou seja, aqui tem que ser negativo. Cuidado, tá, galera? Física é muito chatinha por isso. Tem muita coisinha boba que a gente erra que acaba ficando frustrado. 0 ao quadrado é 0. 1,8 ao quadrado é 29,16. Repara, menos com mais, menos, né? Menos 1,96 vezes nosso ΔS. Eu vou jogar esse menos 1,96 ΔS para o outro lado, vai ficar positivo. Vai ficar 1,96 ΔS dividido por 29,16. Esse 1,96 passa para dividindo. ΔS vai ser igual a 29,16 dividido por 1,96. Caso você faça essas contas, você vai encontrar que o ΔS é igual a 14,87 aproximadamente metros. Gente, repara, 14,87 é de fato maior que 14 metros. Portanto, o item nosso está certo. O item 94, uma questão aqui de presente também. Para que a colisão seja inelástica, toda a energia cinética deve ser transformada em movimento do conjunto final, formado pelos dois blocos unidos. Eu falei com vocês que aqui vai ter uma perda de energia cinética. Porém, galera, perceba, vai ter energia cinética aqui, não vai? Aqui, ó. Aqui tem energia cinética, não tem? O átomo indo para cá com velocidade e tudo mais. E depois vai continuar com velocidade. Então, perceba, não foi toda a energia cinética que foi transformada. Parte dela acabou permanecendo. Uma colisão inelástica, galera, você tem perda de energia cinética? Tem. Aqui, ó. Ocorre dissipação da energia cinética do sistema. Porém, repara, ainda tem energia cinética do sistema. Tá bom? Depois você acaba continuando com energia cinética. Então, esse item aqui ele tá errado. Porque não é toda a energia cinética que ela é dissipada. Depois perceba que eles vão continuar andando com velocidade. Se eles estão andando com velocidade, eles estão com pouca energia cinética. Entendeu? É isso, galera. Então, pessoal, é isso. Essa aqui é a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa minha dicção, hoje está complicado. Mas, enfim, galera. O cansaço contribuiu bastante. Essa reta no paz aqui tá complicada, mas faz parte. Tudo vai dar certo e a gente vai conseguir nossa aprovação. Beleza? Galera, forte abraço. Tchau, tchau. Obrigadíssimo pela presença. Valeu!